Um tipo de pergunta que todo mundo que é pago para escrever na internet se faz é: português importa? O quanto a minha linguagem, o quanto, na verdade, a correção da minha linguagem, quer dizer, se eu escrevo com uma gramática correta, impacta no resultado das vendas. Quer dizer, eu preciso escrever certo além de escrever bem? E qual que é a diferença entre uma coisa e outra? A maior parte das pessoas responde que isso não importa em nada e que o importante é que você faça vendas. Isso não está errado, por assim dizer, completamente errado, mas não é uma resposta inteligente, não é uma resposta que demonstra o que isso de fato significa, quer dizer, abandonar completamente a ideia de que você pode escrever de qualquer jeito, com a pior gramática possível, que isso vai funcionar. Essas pessoas dizem isso porque elas querem transmitir para você a ideia de que não é exatamente isso que vai trazer vendas, porque na cabeça delas, a matéria que você usa para convencer os outros não importa muito. Quer dizer, tudo aquilo que você tem que aprender, na verdade, tem a ver com vendas e marketing, não com linguagem. Isso enlouquece os iniciantes, porque como que ele vai transmitir o conhecimento de marketing e vendas que ele aprendeu para a linguagem? Como que ele vai manifestar as ideias e estratégias de venda na linguagem? E eu acho que essa é a razão da falta de senso prático que boa parte dos iniciantes em copywriting tem. Eles aprendem alguma coisa, eles até entendem o conceito, mas eles não conseguem imaginar esse conceito no papel. E aí eles acham que o problema é estudar mais marketing e não estudar mais linguagem. Então vamos entender o que isso significa, tá? Para eu dar uma resposta que eu acredito que seja a mais completa que eu possa dar neste canal gratuito do YouTube. A primeira coisa que você precisa lembrar é que, e nós já temos um vídeo aqui no canal sobre isso, o que é copywriting, é que copywriting é essa fusão entre vendas, marketing, não é? Comportamento humano e linguagem. É como um triângulo, não é? Em que você tem esses três momentos. Quando, por exemplo, você quer estudar copywriting, não é? E lembrando que copywriting é o uso intencional da linguagem escrita ou falada para persuadir um certo tipo psicológico de pessoa a tomar uma decisão imediata de compra, né? Ou a uma sequência de decisões no presente que levará a uma compra no futuro. A questão aqui é de emergências entre resposta direta e, digamos, resposta indireta, que está mais no branding, em que você vai construir, o brand é o conteúdo, né? Em que você vai construir ao longo do tempo uma relação com a pessoa para depois pedir para que ela faça essa venda, enquanto a resposta direta pede para fazer essa compra imediatamente, tá? Mas as técnicas são mais ou menos as mesmas, não é? São mais ou menos as mesmas. Seja como for, o copy, de novo, isso é muito importante entender, é um uso intencional da linguagem, porque há outras pessoas que persuadem os outros sem fazer esse uso intencional. Elas não têm a intenção de te persuadir, como um copywriter que é pago para isso tem. E esse uso acontece com a linguagem. Acontece com a linguagem escrita. É a matéria a partir da qual você faz a venda. Como, assim, o que eu estou falando é extremamente óbvio, talvez pareça um pouco abstrato para você, mas eu espero que não. Porque é extremamente óbvio, quer dizer, quando você estuda copy ou marketing, onde que essa comunicação vai acontecer? Quer dizer, o que, que a pessoa vai ver? Ela não vai ver o que você tem na sua cabeça, né? As ideias maravilhosas que você tem. Ela vai ver um texto, uma imagem, alguém falando. E isso é feito pela linguagem. Então, desmerecer a linguagem, como você precisa aprender a vender, né? E não apreciar e, digamos, estudar a matéria que permite com que a venda aconteça, é um pouco esquisito, na minha opinião, tá? Então, a linguagem é mais ou menos essa, tá? Quando você quer, por exemplo, estudar copy, você vai estudar o quê? Livros de copy, né, as próprias copy, lembrando que copies não existe, tá? Em inglês, copy é um verbo que é um substantivo que não tem plural, não tem copies, né? É copy, né? Copy, claro, né? Tem de cópias, claro, em inglês tem de cópias, mas não de copy, de, né, copyright, de textos persuasivos, não tem, tá? É como data, né? Dados, né? Que também não tem plural.
Você tem os cursos com copywriters, né? Você tem como objetivo ali estudar a técnica específica daquela função profissional para exercer, de novo, esse uso intencional da linguagem. Quando você quer ser um copywriter, é isso que você faz, não é? Você vai entrar num curso, numa mentoria, para aprender como que aquela profissão persuade os outros. Você não precisa ser copywriter para fazer isso. Fique tranquilo. Há muitas pessoas que fazem cursos de copy que não são copywriters ou não pretendem ser copywriters. Elas querem adquirir aquela técnica. Assim como há pessoas que fazem curso de culinária, mas elas não querem abrir uma cozinha, elas não querem virar cozinheiras, elas querem cozinhar melhor, já que elas têm que fazer aquilo todos os dias. Então é normal que pessoas que não queiram ser copywriters aprendam copy, porque elas precisam usar isso no dia a dia. Elas precisam fazer esse uso intencional da linguagem para persuadir outras pessoas de que elas são boas profissionais, de que elas têm boas ofertas, de que, enfim, a depender do objetivo delas, tá? Então, são coisas diferentes. Eu espero que você comece a notar o que você está estudando quando a gente quer dizer que você está se tornando ou quer se tornar um copywriter, tá? Essa é a primeira coisa. A outra parte do nosso triângulo que está nessa aula, mas eu acho que dá para visualizar bem aí, é o comportamento humano. Quer dizer, o trabalho do copywriter é mudar as coisas, mudar o comportamento humano. Ninguém paga você para manter as coisas como estão. E essas mudanças são mudanças, às vezes, muito grandes, como, por exemplo, convencer um país inteiro a consumir um certo tipo de produto. Ah, como o Edward Bernays fez, convencer as mulheres a fumarem cigarro. Tá? Às vezes é um objetivo muito pequeno, como, por exemplo, mudar a sua marca de papel higiênico. Às vezes é convencer você de que você tem que, não é, introduzir na sua profissão um novo funil de vendas ou um novo produto, ou de que você precisa aprender uma nova habilidade. Você está no mercado da mudança, tá? Você tem que mudar o comportamento das pessoas em algum grau, porque se fosse para manter as coisas como estão, ninguém pagaria você para isso, tá? Então, para você entender quem você está mudando e como você pode mudar, você precisa aprender tanto o copy quanto o comportamento humano, porque você precisa saber quais são os padrões que você precisa alterar. E há várias fontes para isso, tem livros de psicologia, relatórios de pesquisa, história, não é? Então, por exemplo, você escreve copy para o mercado de costura. E aí você vai lá, pega um manual do IBGE, por exemplo, o IBGE tem vários relatórios nesse sentido, e você vai ver como que está o negócio de costura. O que funciona, o que as pessoas compram. Você não precisa gastar dinheiro para fazer isso, é de graça, inclusive. Tá? Você entende como que as pessoas se comportam dentro daquele nicho, pelo menos. Pelo menos quem vende. Tá? Mas você, assim, tudo que você imaginar, tem alguém que fez uma pesquisa para vender esse tipo de produto. É você que não sabe procurar muitas vezes, mas existe. Tá? Tem as fontes literárias, quer dizer, quando você lê literatura, assiste filmes, você aprende sobre como as pessoas se comportam em situações ficcionais, mas que tem muito a ver com aquilo que acontece na realidade. Então, não só em linguagem, né, mas também em situações. Poxa vida, estou escrevendo uma história que precisa ser inspiradora. Você assiste um filme inspirador e entende mais ou menos como as pessoas se sentem ou devem se sentir diante de uma história inspiradora. Não, Rafael, estou escrevendo para um nicho erótico, então você assiste os 50 Tons de Cinza, sei lá, e aí você entende como as pessoas se sentem, como que elas falam sobre as próprias experiências, como que elas se relacionam com as pessoas dentro daquele assunto e como elas falam sobre esse assunto dentro do filme, que é a coisa mais importante, porque você vai escrever sobre isso, tá? E você tem a fonte de experiência direta, quer dizer, quando você vive aquele assunto, quando você experimenta aquilo e diz, olha, eu já vivi isso e é mais ou menos assim. A experiência direta, claro que dessas três, é a mais profunda, porque é você que viveu, mas é a menos importante. Porque você não pode contar com ela o tempo todo, você não é capaz de ver todas as experiências do mundo. Então você precisa conhecer outras experiências para somar a sua, só que esse conhecimento é sempre indireto. Quer dizer, você ouviu falar, alguém disse que é assim, um personagem X que viveu, não foi você que viveu, você se imagina, você viveu aquilo com a imaginação e não vai ter, digamos, a mesma dureza, a mesma brutalidade que você que, sei lá, viveu 10 anos nesse nicho, ensinando e conversando com pessoas com esse mesmo problema, tá? Ler sobre um médico que teve experiências difíceis com grávidas é muito diferente do que ser o médico que teve experiência com as grávidas. Acho que isso aí ficou
bem claro, tá? Quando você está estudando essas coisas, você não está estudando tecnicamente copy, você está estudando comportamento, mas faz parte da sua profissão. Aliás, faz parte da profissão de qualquer marqueteiro, para ser bem honesto, tá? Então, essa aqui é uma frase do Nick Asbury, que é um copywriter famoso, talvez não aqui no Brasil, mas também, assim, quase ninguém é famoso no Brasil, né? Então, copywriters sempre foram um misto de vendedores e poetas. Quer dizer, exige um certo tipo de qualidade no copywriter, que é um cuidado com a linguagem. Você quer saber como que as pessoas reagem a certas palavras, de que forma que elas reagem, tá? Você precisa ter esse cuidado. E os poetas, claro, também têm isso. Então, é um jeito, né, para você imaginar a sua profissão. É claro que talvez você não goste porque você quer se imaginar com dinheiro e poesia não dá dinheiro. Mas vocês têm algo em comum. Então, isso é importante porque quando você começa a prestar atenção na linguagem, você percebe que existe esse mundo simbólico que você pode compartilhar com os outros. Você fala sobre algumas experiências e essas experiências, de alguma maneira, elas se conectam com a experiência dos outros. Então você, ao dominar uma linguagem, consegue passar um pensamento de uma cabeça para outra. Olha que maravilha, tá? E esses símbolos, essa linguagem, né? Você pode usá-la para expressar coisas, inclusive, que nem aconteceram. Como, por exemplo, um cachorro não me mordeu. É um tipo de frase que não existe, né? Assim, como que um cachorro não pode te morder? Mas você entende aquilo intelectualmente falando. Tá? Então, perceba que aqui tá boa parte do material de copy. Você cria essa história que é sentida como verdadeira, embora, às vezes, ela não tenha acontecido exatamente daquela forma. Tá? Então, por meio deste mundo simbólico, você consegue assumir a perspectiva de outras pessoas. E quando você assume a perspectiva de outras pessoas, você consegue ver com clareza como elas se sentem, tá? E o copywriter que consegue traduzir com mais clareza e mais emoção o pensamento das outras pessoas, ele vence. Então, muitas vezes, a sua dificuldade em entender o que as pessoas querem ou como escrever para esse nicho é porque você não tem esse costume de assumir a posição, né, a perspectiva das outras pessoas. Você não sabe traduzir aquela linguagem, mas talvez porque você mesmo não tenha se dado esse tempo de autorreflexão para pensar como você se sente diante dessas ofertas, ou diante desses produtos, ou diante desses problemas, tá? Então, essa é uma questão. Essas são as consequências de quando você não domina a linguagem. Então, quando você não domina esse sistema simbólico, você não consegue se expressar com clareza e você é incapaz de pensar corretamente. Porque você não sabe como encaixar a ordem das coisas. Tá? E como você não consegue ter clareza para si mesmo, você não vai conseguir ter essa clareza para os outros. E outra consequência que para mim é uma das mais graves, quando você não domina, claro, que é quanto menos áreas da linguagem você domina, menos você participa da sociedade e menos você entende os outros. Então, a pessoa que só consegue escrever para um nicho muito específico, e eu já vou falar disso nas regras, para quando você saber quando a gramática importa, tá? A pessoa que não tem esse domínio, ela só consegue entender uma parte muito pequena da experiência humana e, inclusive, dos nichos, de como as pessoas se sentem quando elas perdem peso, de como elas se sentem quando os pais não conseguem dormir à noite e precisam de algum produto. Então, tá vendo? Ela não consegue nem imaginar. Fala, o que será que essa pessoa quer? Mas ela tenta compensar o conhecimento dela com hipótese ou até pesquisas que, enfim, ela não consegue, por mais dados que você dê para ela não consegue se colocar na perspectiva dessas outras pessoas, porque ela não tem linguagem para isso, ela não tem, sabe, ela não tem matéria para expressar essas coisas, tá? Então é como se você te pedisse para ela vender uma comida que ela nunca provou, nunca viu, não sabe de onde veio, que cor tem, é isso. Para ela é tudo muito abstrato, muito incomum, tá? E quando você não consegue expressar bem, né, essa sua perspectiva, seus pensamentos, seus sentimentos, a sua vida interior ela é muito confusa, ela é muito obscura, porque você não consegue dizer o que você pensa e o que você sente. Como que você acha que você vai conseguir dizer o que as outras pessoas pensam e o que as outras pessoas sentem? Isso é muito importante, porque muitas vezes o seu grande problema em se conectar com a sua audiência é porque você não se conectou consigo mesmo. Você não tem a menor ideia
de por que você tem medo disso, por que você quer fazer isso, por que você, enfim, escolheu essa profissão, o que você quer fazer. Como você não tem uma noção de como o seu desejo funciona, você não consegue convencer as outras pessoas de que o desejo delas precisa ser canalizado para o seu produto. Um sinal de que você está no lugar certo, ou de que você tem escrito boas coisas e de que a sua cópia é eficaz, é a frequência com que as pessoas dizem, cara, é assim mesmo. Eu me sinto assim. Eu sou essa pessoa que você comentou aqui. Tá? Então é muito importante, e produzir conteúdo te ajuda a entender isso melhor, ou receber esse feedback melhor ou mais rápido, tá? Mas é muito importante que você entenda isso. É por causa disso que você precisa estudar a linguagem. A gente aqui ainda nem falou de gramática, tá? Nem falou de gramática. Está falando do cuidado que você tem que ter com a linguagem, tá? E as vantagens e desvantagens de quando você não tem. Então, quando você vai estudar a linguagem, então, lembra lá, a linguagem é essa ferramenta que o copywriter usa para acessar a mente humana, tá? Então, assim, você tem que tratá-la como se fosse a sua enxada. É isso que você estuda. Quando você estuda a linguagem, é isso que você quer aprender, tá? Então, digamos, se você é uma confeiteira, não é? Pensando aqui, se você é a confeiteira, a matéria-prima sua é a farinha, é o açúcar, é o chocolate, os processos de combinação, enfim, esse tipo de coisa que é a sua matéria, tá? De ingredientes ali. Sem isso, você não consegue trabalhar, tá? Agora, quando o copywriter pega isso, ele pensa assim, como usar essa linguagem para persuadir o público dela a comprar os seus produtos? É mais ou menos isso que você pensa, tá? Então, mas a sua matéria-prima não é farinha, açúcar, chocolate, mas sim as palavras. Deu para entender isso? A matéria-prima do copywriter é a linguagem. Quando você estuda comportamento, você pergunta quem é meu público. E quando você estuda copyright, é como eu preciso escrever para vender os meus serviços para esse público. Tá vendo que aquele triângulo que eu apresentei, pelo menos em teoria aqui, né? Eu deixei nessa outra aula, acabei não colocando aqui no material, se fecha. Você precisa de uma linguagem, usá-la de maneira intencional para convencer um certo tipo de pessoa, o comportamento, a fazer alguma coisa, que é copy. É a linguagem da ação, a linguagem da mudança. Então é isso que a gente faz, tá? Talvez você tenha ambições menores, mas essa é a ambição do copywriter. E quando você estuda linguagem, tem a literatura, não é? Então, além do comportamento, você aprende bastante sobre linguagem, tem a própria gramática, tem manuais de redação, livros de estilística, estudo de psicologia que relacionam o modo como o ser humano percebe a linguagem e age a partir disso. Então, você tem esses livros como Metáforas da Vida Cotidiana, que falam desses assuntos, né? Então, você tem a Linguagem do Terceiro Reich, tá? É outro livro sobre a importância da linguagem nisso. Há vários livros e estudos, depois eu posso fazer um vídeo só sobre eles. Mas quando você estuda esses livros, você quer entender como a linguagem afeta a mente humana como um todo, e não apenas na hora de comprar. Tá? Isso é importante porque amplia o seu repertório. Tá? Mas até aqui, a gente falou só, assim, qual que é a diferença de por que você está estudando tal coisa? O que você tem que esperar quando você estuda essas coisas, né? O que você deve esperar depois que você estudou? Que área que precisa melhorar? Porque, assim, se você estudar muita linguagem, você vai se tornar um profissional de comunicação, um profissional de letras, na verdade, né? Ou um crítico literário, tá? Então, quer dizer, o seu uso da linguagem é muito específico, né, da linguística, tá? Então, você quer saber como as línguas funcionam, ou um profissional da semiótica, tá? Então estudou muita linguagem e muito, assim, em segundo lugar, comportamento, mas você não estudou tanto copy, né? Você não estudou tantas técnicas de copyright. E tá tudo bem. Se você quer ser um professor universitário, se você quer ser um teórico da comunicação, tá tudo bem, essa é uma área que existe, enfim, tá? Agora, se você quer vender isso, você tem que aprender copyright. Então, quando você estuda, isso é muito importante, tá? Quando você estuda muita história, muita literatura, muito comportamento humano, você leu dezenas de livros de biologia, isso tudo é legal, é bacana e vai te ajudar bastante. Mas ele ainda não te ensina como colocar aquilo num processo de vendas. Como colocar todo esse conhecimento em ação para mudar a cabeça de alguém. Mudar a atitude de alguém. E tá tudo bem. E, de novo, essas coisas não foram feitas para isso. Copywriting foi feito. E aí, claro, se estuda copy para completar, digamos assim,
o seu estudo. Mas isso se você quiser ter né? Enfim, se você quiser vender essas coisas. Agora, se você é um copywriter que só estuda copy, o que acontece? Se você não estuda comportamento e não estuda linguagem, você só sabe as técnicas de venda, você só sabe as táticas de venda, para ser mais preciso. As táticas de vendas, elas não são muitas, para ser bem honesto. São muitas. Com 1 ano ali, 2 anos de estudo, talvez você estude 99% daquilo que você precisa. Todo o resto que você precisa estudar, que é melhorar a sua linguagem, melhorar o conhecimento do comportamento humano para vender mais ou para vender para mais nicho, enfim, tá? É depender do seu objetivo aí. Isso não vai acontecer estudando mais copy, mas sim mais comportamento e mais linguagem. Então, assim, a diferença aqui é muito importante para você saber onde você está mais deficiente. Se você estudou muita linguagem, muito comportamento, você não pegou a parte de vendas. Se você estudou muita parte de vendas e não tem comportamento, você não tem, né? Você só tá vendo que você vira um copywriter manco, tá? E eu falo copywriter, mas isso aqui serve para qualquer marqueteiro, tá? Assim, ou pelo menos para qualquer pessoa que precisa escrever muito para vender os seus produtos, enfim, ou precisa aprender copy, ou quer aprender copy para vender os seus produtos, tá? Essa é a minha abordagem. É assim que eu vejo as coisas, tá? E aí, dentro dessa, e eu acho que ajuda muito, tá? Fazendo um parênteses, eu acho que ajuda muito porque às vezes eu recebo alunos ou mentorados que eu falo, cara, você sabe muito de vendas, mas você não sabe quase nada de comportamento. Você não sabe como as pessoas funcionam. Você não sabe, assim, como funciona essa questão dos desejos ou, assim, de emoção. Ou você não sabe colocar isso em palavras de uma maneira precisa. Você sabe, assim, eu sei escrever um título porque eu aprendi no manual de copy que tem que ter isso e blá, blá, blá. Então você aprendeu muitas táticas, mas você está muito limitado, tá? Para fazer coisas que exijam muitas vezes, né, mais sofisticação de pensamento, de técnica, assim, tá? Então, são coisas bem diferentes, tá? De novo, você vai ter que usar tudo. Mas tá tudo bem. Então, vamos aqui, que era o tema do vídeo, inclusive. Quase virou 2 vídeos, né? É o guia definitivo para julgar quando a gramática importa na sua cópia. Porque dentro desse estudo de linguagem, a questão que mais interessa, a questão mais polêmica, por assim dizer, é a questão de se a gramática importa, quer dizer, escrever certo, por assim dizer. E eu acho que é um tema bem interessante e vamos atacá-lo aqui de uma vez. Uma das objeções abjetas, né, que nós temos aqui em relação à gramática é que, primeiro, a gramática mata a criatividade. É a ideia de que escrever certo não vai me permitir ser muito criativo, tá? É claro que isso é mentira. É perfeitamente possível escrever de maneira criativa sem assassinar a gramática. E assassinar a gramática não é também um sinal de criatividade. Eu acho que isso aqui é bem óbvio, e eu sei que algumas pessoas defendem isso, mas é meio boboca, tá? Assim, não tem como, inclusive, você não escrever nada criativo que não esteja dentro de uma lei da gramática de alguma forma. Não tem como você quebrar regras se elas não existem, tá? A outra é, se escrever muito certinho, vai afastar pessoas mais simples. Então a ideia de que você tiver uma gramática correta, aquilo vai afastar as pessoas que compram seus produtos menos sofisticados, né? Os produtos do povão, o que também é mentira. Existe uma maneira simples de você escrever para pessoas simples. É você quem... De novo, a gente volta lá para o começo desse vídeo, né? É você que tem uma limitação de linguagem. Você que não sabe se comunicar com essas pessoas. Não é uma questão da gramática, é uma questão pessoal. Você não domina as técnicas para falar com pessoas simples de um jeito certo, tá? E aí você diz que o problema é da gramática porque isso te ajuda a lidar consigo mesmo, né, com o próprio fracasso. Mas a ideia é que, assim, a ideia é assim, né? A realidade é que não é um problema da gramática que está te segurando para soltar essa grande criatividade que você tem dentro de você. Há coisas mais importantes, como dominar copy. E a gente, de novo, essa também é uma objeção comum, mas também é aquele negócio, né? Assim, realmente é mais importante aprender copy para quem quer fazer venda, mas quando você tiver que escrever, as pessoas vão saber se você domina a gramática ou não. O básico, eu não estou dizendo para você escrever de um jeito certinho sempre, tá? Sem nenhum erro. Não é isso, tá? Mas você precisa saber alguma coisa de gramática, porque a gente recebe às vezes alguns alunos, às vezes eu dou treinamento, né, para algumas empresas, e você nota a incapacidade das pessoas de formar uma frase com começo, meio e fim. Sim, eu digo pontuação mais básica. Tipo, uso de vírgula mais básico. Sabe? Assim, não sabe usar maiúsculo e minúsculo. Estou falando dessas coisas, tá? Não vamos para você virar o professor Pasquale, né? Então, a outra objeção é de que não há regras, né? Há apenas resultados, né? E aí
a questão aqui, né, o que as pessoas querem dizer quando elas falam isso, é de que o importante é ganhar dinheiro. Se deu dinheiro, tá bom. Tá? E elas, enfim, no caso do marketing, elas não estão erradas, né? Sim, mas, de novo, isso não é uma boa resposta para o assunto, tá? A questão de que só tem resultados, porque há muitas maneiras de obter resultados e, às vezes, elas podem ferir o seu negócio. Já vou dar alguns exemplos aqui. O resultado aqui, para nós, é que você, se você assume esse tipo de posição, você escolheu se tornar um copywriter medíocre, mas bem pago. É o máximo que você vai conseguir. Em vez de ser um copywriter excelente e bem mais pago, ganhando bem mais, tá? Então, claro, você consegue contornar certas coisas, né, pedindo para, digamos, alguma IA corrigir as coisas para você, mas até IA comete erros, tá? E às vezes não são pequenos, não, principalmente para quem conhece a linguagem. Talvez seu público não conheça e você consiga se safar dessa forma, mas percebe que é um jeito de você contornar os seus problemas, assim, uma muleta, tá? Então, seja como for, vamos ver aqui algumas regras mais práticas para você entender, né? Então, o que é importante nessas regras aqui, eu coloquei meio por cima, né? Que escrever certo não é escrever bem, né, necessariamente, e que os erros que importam são aqueles que distraem o seu leitor, né, que revelam o disfarce, né, que chamam a atenção para a coisa errada. Esses são os erros que eu estou comentando aqui. Então, a primeira regra para você saber se você tem que você tem que fazer em relação ao seu texto no quesito gramática, primeiro é confiar nos seus ouvidos, né? Então, por exemplo, a técnica secreta que faz ele desejar apenas você. Tá vendo aqui? A gente sabe que faz ele é errado, gramaticalmente falando, seria o faz. Mas aqui é ok, tá dentro daquilo que se espera não só para esse público, mas para esse produto. Não vai ser um erro que vai incomodar as pessoas. Então, se alguém tenta corrigir essa frase, todas elas são reais, tá? Se alguém tenta corrigir essa frase de você, ela comete um erro de copy, de comunicação, embora ela cometa um acerto de gramática. Porque colocar aqui que o faz desejar apenas você pode sim, daí talvez, ser um ruído na comunicação. Tá? Talvez aquilo cause algum tipo de ruído, ou talvez não cause nada. Mas a verdade é que fazer ele não é um motivo para ser corrigido, embora você possa corrigir seguindo as outras regras, se for o caso. Tá? Agora, outras podem ser um pouco piores, tá? Então, esta aqui, por exemplo. E se você está se perguntando o que é que eu faço para que as pessoas que eu quero que comprem cada produto que eu vendo queiram sempre mais, aqui perceba que não há exatamente, né, assim, tem um probleminha aqui de gramática, mas assim, o maior problema aqui é que a frase é extremamente longa, não é? Que a frase ela acaba criando um ritmo bem longo, ó. E se você está se perguntando o que é que eu faço, né? O que é que eu faço, né? Aqui tem um problema de vírgula e tudo mais, né? Mas vamos para frente. O que é que eu faço para que as pessoas que eu quero que comprem cada produto que eu vendam queiram sempre mais? Tá vendo que tem vários quês aqui. Então, a frase como um todo, ela poderia ser reescrita de uma maneira muito mais certa, né? Assim, gramaticalmente falando, mas estilisticamente falando também, de um jeito um pouquinho melhor, sem afetar em nada a comunicação. Pelo contrário, melhorando a comunicação. Então você pode falar assim, Rafael, mas esse produto vendeu muito. Bom, perfeito. É bom, mas não vendeu por causa dessa frase, mas apesar dela, né? Vamos pensar assim, ó. Apesar dessa frase mal escrita, vendeu muito. Aí eu pergunto, mas o que custa corrigi-la então, para escrever de um jeito melhor? O que custa fazer, né? Então, assim, aqui não poderia ser. E se você está se perguntando o que eu faço para as pessoas quererem comprar sempre meus produtos ou sempre mais os meus produtos, tá vendo que a frase ficaria mais simples e diria mais ou menos a ideia, de um jeito mais econômico, inclusive. Se você tem uma outra solução, escreva aqui nos comentários, tá? Outra coisa, né? Então, o maior vendedor de upsells e downsells do Brasil. Essa aqui é bem esquisita, né? Porque upsell e downsell não tem plural, né? Em português desse jeito. Aqui a pessoa fez o plural como se fosse português, né? De pastel, pastéis, né? Mas aqui é inglês, então ficou muito esquisito, né? Mas aqui ele não poderia ter falado. Aqui isso, por exemplo, afetou as vendas? Eu acredito que não, com certeza não, tá? Mas é um tipo de coisa que chora no ouvido, tá? Então, de novo, vendeu por causa disso. A pessoa
provavelmente notou que é um negócio meio esquisito, né? Upsells? O que é um upsells, né? Então, ele poderia ter falado o maior vendedor de upsell e downsell do Brasil, no singular, daria na mesma. Daria na mesma, né? Então, a gente percebe que é um erro que seria facilmente corrigido e não teria causado nenhum problema. Você pode falar assim, mas a maior parte das pessoas não percebeu, mas quem percebeu, percebeu, eu percebi. Então, outras pessoas também perceberam. E aí, quem comprou o produto, comprou apesar disso? Comprou apesar disso. Mas tá vendo que, de novo, aceitar isso é aceitar um pouco de mediocridade mesmo, assim. Daqui a pouco você tá deixando passar coisas piores, tá? Então, e há essas coisas um pouco engraçadas, né? Outra pergunta que você deve se perguntar, né? Então, esse é o tipo de coisa que precisa ser corrigido. É um negócio esquisito, soa bem estranho, tá? Então, tá vendo aqui? Eu nem peguei exemplos absurdos, eu peguei coisas que estão nessa média para vocês entenderem como até nessas coisinhas daria para reescrever de uma maneira melhor. Mas a primeira regra é confiar nos seus ouvidos. Assim, se aquilo soou, né, soou de maneira esquisita, provavelmente está esquisito. Corrija. A segunda regra é corrigir a gramática trouxe mais ou menos resultados. Né? Então, assim, se você corrigiu a gramática e ela começou a trazer menos resultados, e só isso se corrigiu, todo o resto se manteve, talvez o que você tenha corrigido tenha feito bastante diferença. Você reescreveu tudo aquilo e ficou. Às vezes a gente acha que escrever com a gramática certa é escrever de uma maneira formal, mas não é isso, tá? Então, se a pessoa escreveu de uma maneira muito formal, reescreveu tudo aquilo, ficou bem formal, aí é possível que não tenha sido só a gramática, mas o tom, o estilo foi totalmente alterado, tá? Mas, levando em consideração aqui, então você volta, né, para a gramática errada e vê o que acontece. Tá? Mas esse seria uma outra regra. Fazer esse teste é muito importante para saber se a gramática importou muito ali ou não. A regra 3 é, se você não pode escrever de outro jeito, o problema não é a gramática, aquilo que nós comentamos um pouco atrás. Né? Então, assim, se você está tentando vender algo e este algo é assim, você só consegue escrever de uma maneira, você só tem um estilo, e isso é muito comum quando a pessoa escreve muito para um certo tipo de mercado, ela é contratada para escrever em outro, ou até para um público diferente, então existe uma diferença muito grande entre escrever para homens e mulheres, mesmo no mesmo nicho, tá? E a pessoa ignora aquilo e ela escreve, assim, né, de uma maneira, por exemplo, muito agressiva para um nicho feminino. E aquilo acaba dando errado. E ela acha que o problema é assim, ela, meu Deus, mas as técnicas, mas eu aprendi copy desse jeito e tal, e deu errado, né? E assim, não, mas você aprendeu copy, você não aprendeu a escrever. Você não aprendeu a linguagem daquele nicho, tá? Então, aqui você pode ver um exemplo, né? Então, tanto o cheeseburger, ou cheeseburger, ou podrão, ou pão com carne e queijo, todas essas estão certas se você olhar para o público. Então, por exemplo, cheeseburger normalmente é aquilo que você vai encontrar no carrinho de lanches. Um cheeseburger é que você vai encontrar nesses restaurantes, o cara com luvinha preta e coque que vai cobrar caro de você. É um hambúrguer gourmet. O podrão é que você vai encontrar no Rio, embora aqui não seja exatamente só apenas carne com queijo, né? E pão com carne e queijo, que seria outra maneira de escrever a mesma coisa. Então, tente pensar nisso, assim, você precisa, principalmente para conceitos, tentar reescrevê-lo para vários públicos diferentes. Então, como você diria isso para uma pessoa com faculdade, uma pessoa muito inteligente, com muita leitura? Como você diria isso para uma pessoa que não sabe o que é? Como você diria isso para uma pessoa que já tem algum contato? Como você diria isso para uma pessoa que, sei lá, está suspeita, está cética? Como você conseguiria? Você tem que pensar nessas outras formas, porque é isso que vai ser exigido de você, tá? E esse é só um pequeno exemplo para você entender que quando você não consegue reescrever aquilo, o problema é você, não é a gramática, tá? Você tem um problema de linguagem. A regra 4 é, se o seu público se identifica com um clichê, né, gramatical ou não, você vai usá-lo. Então, às vezes é um erro gramatical, mas as pessoas estão acostumadas a escutar daquela forma e você vai usar simplesmente porque vai ficar mais fácil comunicar, por conveniência, tá? Você tem que lembrar que você, como copywriter, não é um escritor, você não é um artista. Você pode fazer isso no seu perfil, do seu jeito, nos seus produtos. Mas se o seu propósito não é esse, você vai ter que se dobrar ali ao público para ser compreendido, tá? Então, por exemplo, isso é literalmente a melhor oferta que posso te fazer. Esse literalmente é bem do inglês e até que no inglês está um pouco errado, né? Então, essa é a melhor oferta que eu posso fazer, não é literalmente, né? Literalmente significa a mesma coisa, né? Letra por letra, tá? Então,
Assim, é como se você dissesse, uma bola é literalmente redonda. É como se você dissesse isso, em vez de dizer a bola é redonda. Então, o literalmente aí é uma ênfase, né? Então, essa é a melhor, assim, essa é com certeza, essa é sem dúvida, não literalmente. Mas as pessoas falam isso, então, num público, talvez se isso gerar algum tipo de identificação, você usa, tá? Assim, raramente é obrigatório, mas às vezes é. Acho que uma era o novo normal, né? Na época da pandemia, o novo normal era um tipo de clichê assim que era meio esquisito, né, assim e tal. Mas você usava para se comunicar melhor com as pessoas, porque era isso que elas era assim que elas estavam falando, né? Aqui, por exemplo, 5 hacks para ter renda variável e constante no Brasil. Então, hacks que é truques, né? Ou dicas. Mas truques talvez seja o melhor. É que o truque parece que não pega bem, né? Assim, parece que você está trapaceando, né? Mas tecnicamente é um clichê e você usa se aquele público falar. Então, porque às vezes você vai fazer a tradução, né, ou você vai escrever do jeito certo e vai ficar errado para aquele público, vai gerar uma estranheza. Ah, eu não sabia que era isso, né? Então, por exemplo, conteúdo é rei ou entrega muito, né? Então, entregar muito alguma coisa é meio esquisito no Brasil. Algo que vem do inglês. E é normal porque as pessoas aprendem a escrever copy com livros traduzidos do inglês, às vezes até pelo Google Tradutor. Então tudo aquilo fica muito ruim. E as pessoas escrevem isso de novo. A copy vende, mas aí vem com vários erros e problemas porque as pessoas não sabem separar ali o que funcionou daquilo que não funcionou, daquilo que realmente é eficaz, daquilo que está ali meio que por sujeira, como né, um excesso, tá? Então, ó, consistência, por exemplo, né? Ah, você tem que ter consistência na internet. Na verdade, é constância. Consistência tem a ver com textura, né? Por exemplo, iogurte tem uma consistência, tá? Agora, constância é que é no tempo, né? O que a pessoa, constância é o que acontece no tempo, né? A coisa é constante, ela se repete, como por exemplo, se esforçar, criar conteúdo, enfim, né? É mais ou menos um tipo de persistência, né? Então você tem que ter constância no conteúdo, no seu negócio, tá? E não consistência. Consistência é de textura, né? Ó, esse iogurte, esse creme, esse molho é bem consistente, né? Mas assim, se as pessoas falam isso, se o especialista fala isso, quando você troca o vocabulário, talvez isso gere algum tipo de estranheza, tá? Então, esse é o tipo de assim, gramaticalmente está errado, mas você, digamos, aceita aquilo para que fique eficazmente ou comunicativamente correto, tá? Então, esse é um tipo de regra que você precisa levar em consideração. A outra é ou dica, né? Acho que daí se é regra, não tem que levar em consideração, né? Então, se para o seu público e para o seu especialista a gramática é fundamental, então é fundamental. Aqui não tem muito o que dizer, né? Sim. Se o seu especialista, ou o cara, o dono da oferta, né, vai dizer assim: eu escrevo assim e é assim que eu quero que você escreva. Aí o que você vai falar? Você vai falar: olha, assim eu acho que vai ser só estranho pro seu público. Não interessa. Ah, então tá bom. Então assina aqui, ó, falando que você que quis escrever assim, né? O que você vai fazer? Essa aqui não é nenhuma regra, né? É só um bom senso. Então, eu coloquei alguns exemplos para você ter noção, né? Já imaginou ter seu. Isso aqui é um copy de anúncio, né? Já imaginou ter seu consultório bombando de pacientes? Então, assim, o médico não fala isso. Nenhum médico fala isso. Consultório bombando. Ah, meu consultório tá bombando. Então, esse é o tipo de coisa que não está errado gramaticalmente falando. É um tipo de clichê, mas é um tipo de clichê que normalmente os especialistas dessa área odeiam. Então, se você não consegue reescrever isso, aí a gente volta para a regra 2 ou 3 aí que eu comentei atrás. A 3, né? Se você não consegue reescrever, o problema não é gramática, o problema é você, tá? Então, isso é muito importante de entender, tá? Então, aqui não está errado, mas é um clichê. Ah, e se o médico dissesse que sim? Aí você escreve, né? Fazer o quê? O outro é 2 quilos de A100 por R$ 40. Então, aqui era um negócio que estava no supermercado. Que aqui está errado. A pessoa pode comprar apesar disso, mas dá uma má impressão, né? Do mercado, não dá? Você não associa a pessoa que escreve muito errado a um preço baixo ou má qualidade? É assim que a gente associa na cabeça. O conselho que te dou é invista o mais rápido possível para não perder ela da bolsa. Aqui a pessoa escreveu o conselho com C, que existe na língua portuguesa, tá? Mas tem outro significado. O conselho com S, que é o que ele queria ter escrito aqui, não rolou. Então, isso gera uma má impressão do especialista. Ele errou gramaticalmente numa palavra óbvia e importante nessa comunicação, que era o conselho. Então, isso chama muita atenção. Muita atenção. Tá? As pessoas podem clicar e as pessoas podem até comprar, mas você pode ter certeza que as pessoas que não compraram criaram uma certa impressão por culpa desse tipo de erro. Então, esse é o tipo de coisa que, sabe,
dizer assim que gramática não importa, tá vendo? Isso é uma coisa que importa sim, tá? Cria uma má impressão e associa o seu produto a uma qualidade não só intelectual, mas uma qualidade de entrega, né, de produtos, tá? Então, regra número 6. O que realmente importa é que o seu leitor faça o que você quer que ele faça, sem ele se sentir idiota ou se arrepender por isso, tá? Então, por exemplo, você precisa ser um idiota para não aproveitar essa oferta de Black Friday, né? Então, aqui você está fazendo a pessoa sentir uma idiota por não tomar uma decisão, tá? Então tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa, porque a pessoa às vezes acaba tomando a decisão que você quer, mas ela se arrepende por isso. Ou ela toma aquela decisão e se sente mal por aquilo. Então isso serve também para quando você usar a gramática. Então, a pessoa comprou esse produto com o negócio tudo escrito errado, ela vai ficar um pouco ressabiada. Puxa, será que é isso mesmo? Né? A não ser que ela sinta que está se aproveitando de você. Tipo, o cara escreveu tudo errado, meio idiota, mas essa informação é importante. Então, é assim, você está jogando, sabe, na sorte quando você não precisaria fazer isso. Né? Então, de novo, você tem que buscar novas maneiras de fazer a pessoa sentir que ela está obtendo algo com muito valor, um valor desproporcional, sem dizer isso para ela. Porque é isso que a pessoa está fazendo. Ela está dizendo, você precisa ser um idiota para não aproveitar a sua oferta de Black Friday, quando ela deveria mostrar por que isso é idiota. Eu acho que eu vou gravar um vídeo depois disso sobre a diferença entre dizer e mostrar, tá? Mas esse é um tipo de regra que você leva em consideração, né? Se você não quer que as pessoas tomem uma atitude em que elas comecem a se arrepender por aquilo logo que passam um cartão. Ai, comprei para não ficar de fora. Ai, comprei só para não me sentir meio mal. Comprei, sabe? Isso é muito ruim. A pessoa acaba não fazendo ou talvez, né, assim, acaba entrando no curso, mas não faz nada, não tem resultados, né? Então, ou assim, depois vai dar muito trabalho para você, porque ai, eu queria pedir o reembolso porque a minha cachorra não sei o que e tal. Ela inventa uma desculpa qualquer para poder fazer esse tipo de coisa. Então, tente não fazer isso, tá? E a regra número 7 é não escrever nada que te faça parecer estúpido ou meio charlatão. Aí isso envolve gramática, envolve estilo também. Mas assim, você como um profissional também tem seus princípios, eu espero, né? Pessoais. E talvez esse seja o seu, tá? Talvez seja o seu. Talvez assim, eu não quero escrever esse tipo de coisa porque vai contra os meus princípios religiosos, meus princípios filosóficos, enfim, tá? E aí, assim, a questão da gramática, a questão da linguagem é muito importante para você. Assim, cara, eu não escrevo desse jeito. Eu não faço assim as coisas, tá? E aí, é claro, poxa, você precisa ganhar dinheiro, você precisa sobreviver de alguma maneira, e você pode se sentir folgado, você pode se sentir vagabundo por recusar uma oferta ou uma proposta que no momento que você precisa. E eu não estou aqui para dizer o que você tem que fazer nesses momentos, porque eu não conheço a situação particular sua. O que eu estou dando como conselho é evite. Não, tente não fazer isso, porque há outras pessoas que provavelmente odeiam tudo aquilo que você odeia e você escreve para elas também. Tá? Então tente não fazer isso, porque você vai sentir mal por aquilo e você vai desistir da profissão, porque você vai entender ou vai supor que para dar certo nisso você precisa vender a sua alma, vender os seus princípios, vender tudo, porque senão você não vai ganhar dinheiro, tá? Então é claro que quando você faz isso você tem sucesso maior e mais rápido em várias áreas, porque é assim que funciona no mundo. Se você estiver disposto, por exemplo, a trabalhar com cassino, a trabalhar com pornografia, qualquer outra coisa assim, você vai ganhar dinheiro rápido com muita gente, mas o tipo de pessoa que você vai se tornar talvez não seja uma que você goste ou queira falar para os seus filhos depois, olha, eu fiquei rico fazendo isso, tá? Então é só levar isso em consideração, porque serve para gramática também. Às vezes você vai escrever assim e fala, cara, eu não escrevo assim, eu não consigo escrever assim. Ou eu não quero, eu não consigo não, porque daí a gente fala para a regra 3, né? Mas eu não quero escrever assim, faz mal para mim, como profissional. Eu não trabalho assim. E tá tudo bem, né? Você vai num tatuador e o cara pode falar, cara, eu não faço tatuagem de celebridade. E é isso, né? Assim, faz parte do negócio daquela pessoa. Fechou? Esse vídeo acabou ficando um pouco maior do que eu imaginava, mas espero que tenha dado uma resposta um pouco mais complexa ou mais completa sobre o que significa dizer que a linguagem não serve, né? Que a linguagem não influencia a sua cópia ou de que gramática especialmente não importa. Ela importa em alguns casos e ela não importa em outros. A conclusão é de que a gramática importa se ela realmente importa para 3 pessoas. Primeiro, para o seu público. Segundo, para o seu especialista que te contratou. E terceiro, se ela importa para você. Aí sim, a gente pode dizer que a gramática importa.